que haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Nós vamos adentrar esse assunto para nós meditarmos e entendermos como assim muitos chamados e poucos escolhidos. O próprio Jesus diz que larga é a porta da perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta da salvação e são poucos os que entram por ela. Muitos são aqueles que entram pela porta larga e poucos são aqueles que entram pela porta estreita. Por quê? Porque é a verdade de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus e os ensinos que devemos obedecer, e as pessoas não conseguem assimilar, colocar no seu coração que há essa necessidade de obedecer decretos, leis e mandamentos do Senhor. Observe você que os homens obedecem à lei dos homens. E se ele não obedece, ele é punido rapidamente. O príncipe desse mundo exige a condenação rapidamente. Se você não paga os seus impostos, você pode perder tudo. E rapidamente, tem um prazo e assim acontece. Se você não cumpre com as leis, digamos, de trânsito, você é multado e até pode perder o seu bem, seu carro, sua moto, enfim. Se você não paga os impostos, você pode perder sua casa. Se você não cumpre as leis criminais, digamos assim, as leis que condenam o crime, você pode ser preso e levado a receber uma sentença de um juiz e ficar 20, 30 anos. Em outros países, até recebe a pena de morte, como nos Estados Unidos, China e outros países que têm a pena de morte. Então os homens, quando não obedecem, recebem sentenças. Então, meus irmãos, o homem obedece à lei dos homens. Mas quando se fala da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, não precisa. Por quê? Porque ele não recebe imediatamente aquela sentença que vai ser executada. Mas a palavra diz que o homem prestará conta de tudo que fez, quer nesta vida ou após a morte. Principalmente quando a partir da morte ele será colocado em julgamento diante do Senhor. Entenda você, meus queridos e amados irmãos, que as pessoas procuram aquilo que lhe agrada, procuram fazer aquilo que eles acham de bem para si mesmo. O achismo, eu acho que não tem problema. A lei de Deus, não, nada a ver. Cada um interpreta, faz uma interpretação de si particular e diz, isso para mim é bom, isso não é, isso não quero, não é nada a ver. Eles não querem obedecer. Mas, na verdade, virá sentença no futuro. Se obedeceu, vai ser recebido diante do Senhor e vai receber seu galardão. Se obedeceu. Se não obedeceu, vai receber a sentença. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos vivos, ok? Então, adentrando nesse fato de sermos ou muitos chamados ou poucos escolhidos, devido a essa situação. Por quê? Por causa da obediência. O Senhor Jesus se manifestou, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, e Ele pagou a conta de nossos pecados. Ele morreu por nós, morreu pelo seu pecado, morreu pelo meu pecado. E Jesus fez isso de agrado de si mesmo. Ele fala assim, eu dei de mim mesmo e torno tomá-la. E assim ele fez. Ele morreu e ressuscitou. Aquela morte foi por você, foi por mim, foi por toda a humanidade. Mas só recebem aqueles que crê. Mas não só os que crê, mas também aqueles que crê e obedecem. A palavra diz que os demônios crê, eles têm o dom da fé e estremecem. Por quê? Porque eles vieram de lá. Eles estavam lá, eles sabem que realmente é verdade, que Deus existe, que o reino dos céus existe, que a justiça existe, que o paraíso existe. Eles sabem, eles vieram de lá.
Eles creem, eles acreditam porque eles vieram, então eles não tem como não acreditar. Então esse dom de crer já veio neles de lá, pois eles viram e estavam lá. Crê e estremece. Contudo, o que acontece? Não podem receber a salvação. Agora, nós devemos crer, acreditar pela fé, mesmo que nós não vimos, porque a palavra diz: bem-aventurado aqueles que não viram e crê. São bem mais alegres, mais bem-aventurados aqueles que não viram e crê. Aí o Senhor traz para nós, traz para você, traz para mim, traz para a humanidade essa ideia, nos ensinando que pela fé nós somos salvos, em ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitos então são enviados a eles obreiros, homens de Deus, anjos, profetas, enfim, de todas as formas o Senhor trabalha. Deus envia essas pessoas a mensagem, e elas são chamadas ao arrependimento, ao evangelho. Jesus, a primeira mensagem que ele trouxe foi o quê? Arrependimento. Não foi prosperidade, não foi cura, não foi maravilhas, não. E Jesus iniciou o seu ministério e disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Foi isso que Jesus pregou. O Espírito Santo fala ao coração dos homens. Eu te digo assim, e creio nisso, que é verdade, que nós, como se tivéssemos um chip na nossa mente, no nosso coração, nós sabemos do certo e do errado. Nós sabemos, está aqui, o DNA de Deus está aqui. Só que Deus nos dá o livre-arbítrio de aceitar ou não de fazer. E muitos ouvem não a voz de Deus que está aqui, do chip que está aqui para nós fazermos o bem e o certo, mas são como o Caim, são aqueles que são os Caíns, que dão ouvido ao inimigo. Deus fala diretamente com Caim: Caim, o mal já está à porta, resista, não dê ouvido. Satanás estava ali incitando a ele a matar o seu irmão, colocando inveja sobre o seu coração. Mas Deus veio e pregou para ele, trouxe o evangelho para ele, falou: olha, o mal está à porta, resista ao mal, vença o mal. Mas Caim deu as costas ao Senhor, não deu ouvido ao Senhor, mas deu ouvido ao inimigo, a Satanás, o qual é homicida desde o princípio. Soprou no coração e na mente de Caim, Caim foi lá e matou seu irmão. Então ele sabia do certo e do errado, mas ele foi induzido e deu ouvido àquele mal. E o que sobrou para ele? Sobrou a maldição. Será maldito e vagabundo sobre a terra agora. Tão grande pecado cometi eu, Senhor, que não há perdão? E o Senhor lhe disse: olha, aquele que matar Caim será castigado 7 vezes mais. Então entenda que a misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai, está sempre ali a nos chamar ao arrependimento. Assim ele fez com Caim, assim ele faz com o seu povo, assim fez com essa geração má e perversa, trazendo sua verdade. Então o Senhor sempre está enviando, até Ele mesmo, num particular, pelo seu Espírito Santo, fala com o homem, para que se arrependam e deixem do seu pecado. É isso que Deus tem falado com você, comigo, com o ser humano, enviando os seus profetas de noite e de dia, de madrugada, de manhã, de noite, enfim, em todas as formas, pessoalmente, intermédio da televisão, intermédio do rádio, intermédio das igrejas, enfim, levando para vocês, para que vocês sejam chamados. Se um dia você sentiu no coração e você foi chamado, você fala: eu quero. Você tem que entender que no chamado haverá aprovação. Muito chamado, poucos escolhidos. Por quê? Devido Deus chama, mas daí ele entra naquele quadro: agora eu vou te provar. Ele chama você da morte para a vida. Você estava morto, agora você vem para a vida. E agora, dentro desse percurso, dessa história maravilhosa de Deus, o próprio Jesus diz: renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me.
Mas hoje nós vivemos um evangelho banalizado, um evangelho de só prosperidade e alegrias materiais. Como diz a Escritura, esses profetas, esses mercenários, seu Deus é seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. E diz mais a Escritura que as pessoas, essa geração má, elas cercariam-se de mestres, de pastores, de bispos, de pregadores, segundo as suas próprias cobiças. Qual que é a cobiça do ser humano? O bem-estar, dinheiro, cura, holofote, fama, enfim, só quer coisa boa. Então a palavra diz que essa geração cercariam-se de mestre, é o que acontece hoje, segundo suas próprias cobiças. E esses falsos profetas, mercenários, eles bajulariam por motivo interesseiro. Por quê? Porque o seu Deus não é Jesus, não é o Deus Criador. O seu Deus é seu ventre. Só pensa nas coisas terrenas. Então, no contexto da verdade da palavra de Deus, do Senhor Jesus, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E no prosseguir, o verdadeiro pastor, o verdadeiro Filho de Deus, o nosso Salvador, ele diz, olha, toma a sua cruz e segue. E Jesus continua ensinando, e eu quero dizer mais para vocês. Vocês serão odiados e perseguidos por causa do meu nome. Esse é o evangelho da paz. Paz com o mundo, paz com os homens, paz com as situações financeiras, com as enfermidades. Não! Paz com Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens que traz o reconcílio do homem com Deus. Outrora nós estávamos desviados, afastados, de mal com Deus. Veja você que Deus calou-se por 400 anos com o povo de Israel. Eu até falo, e é verdade, que Deus não é de falar muito. Deus não fala muito. Deus só olha. Procura os verdadeiros adoradores. Ele manda o convite. Ele manda o chamado para todos. Mas, após você ou eu, ou aqueles que aceitam o convite do Senhor Jesus, do chamado, então ele vai pôr a prova. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, venha para Jesus, que vai ser só maravilha, só bênção, riqueza e prosperidade e só alegria. É mentira, não é verdade. Eles estão despregando aquilo que Jesus pregou. Jesus pregou ao contrário. Mandou você tomar sua cruz e falou ainda mais. Disse, você vai ser odiado e perseguido por causa do meu nome. Mas seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Esse é o evangelho verdadeiro. Aí é onde entra então muitos chamados, poucos escolhidos. Exatamente aí está o chamado. Você ouviu, você aceitou e agora está sendo chamado. Agora, chamado não quer dizer que você foi escolhido. Todos são chamados. Agora, você tem que entrar naquele contexto e texto o qual sempre tem ensinado aos irmãos, o qual o apóstolo Pedro ensina, Tiago ensina, o apóstolo Paulo ensina. Você tem que ler esses textos e contextos e entender como um dia Deus falou comigo sobre a aprovação de Jonas, a aprovação de Davi e a aprovação de Jó. Essas três histórias que estão aí, Davi, Jonas e Jó, você tem que fazer a avaliação delas três. Ler a história verídica e verdadeira, e usar de exemplo na sua vida, em qual situação você está perante o Senhor, diante do que? Do teu chamado. Você tem que fazer a avaliação. Porque o apóstolo Pedro diz que a nossa fé é provada mais que o ouro. O apóstolo Pedro diz que a nossa fé é mais provada do que o ouro. Tem um provérbio que diz assim, olha, o forno, né, para o ouro, vai ficar ouro, não é? O crisol é para a prata, não é? Está lá no provérbio. Mas o coração do homem é provado pelo quê? Pelos louvores que recebe de Deus. Qual louvores? A salvação, a graça em Cristo Jesus. Ele conhece nós,
conhece você, conhece eu, conhece toda a humanidade. Mas ele nos prova, ele te prova. Tanto que o apóstolo Pedro disse: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como que coisa estranha vos acontecesse, pois a vossa fé é provada. Então uma vez você foi chamado, e agora você vai ser provado se você tem fidelidade com Deus. Então o apóstolo Pedro é bem claro dizendo: não estranhe a ardente prova que está vindo sobre você, pois a vossa fé do vosso chamado vai ser provada, e ver se você mesmo é fiel. Daí você vai lá no Tiago capítulo 1, verso 12. Daí diz assim: bem-aventurado o varão que suporta a provação. Então você vai ser provado, e bem alegre será você na provação. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa do Senhor Jesus Cristo. Qual é a coroa? A sua salvação. Então, meus queridos e amados, você tem que entender que serão muitos chamados, poucos escolhidos. Devido a quê? Devido a não suportar a provação. Agora, há vários tipos de provações. No qual provação você está? Você tem que fazer a avaliação. Você está na provação de Jó? Poxa, mas eu sou cristão, eu creio na palavra, eu obedeço. Era Jó, era assim. Jó sentava e começava a contar as histórias na porta da cidade. As pessoas iam ouvir a sabedoria de Jó. Jó, diz a palavra, era um homem íntegro e reto. Mas vocês sabem da história que aconteceu, né? O inimigo foi lá, acusou ele de todas as coisas que ele não devia. Mas o Senhor permitiu. Falou: vai lá, toque em tudo, menos na vida dele. Não tira a vida dele. Pode tocar em tudo. Então ele era íntegro e reto, sábio, e ele dizia: eu pensava, tem uma parte que ele fazia, pensava que eu conhecia o Senhor. Igual nós muitas vezes aceitamos Jesus, vamos para a igreja, toda a sua alegria, sua bênção, e pensamos que conhecemos o Senhor. Não. Será que nós vamos passar pela prova, como Jó passou? Jó disse: eu pensava que eu te conhecia, mas agora eu vejo que não. E Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo que ele passou. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, perdeu a sua vida, no sentido de viver, porque ele ficou cheio de chagas, coçado com cacos de telha, virou um mendigo à beira da rua, se banhava com cinzas e se coçava com caco de telha. As pessoas passavam e a zombavam. A sua própria mulher disse: Jó, tua fé nada valeu. Amaldiçoa seu Deus e morra. A própria mulher de Jó disse isso. Ele disse: como louca falas tu. Não podemos então receber o bem e o mal do Senhor? Ele entendia que ele era pó, que ele era carne, que ele era criatura e que Deus era soberano sobre todas as coisas. Mas contudo ele passou por toda a provação, não zombou, e Deus deu vitória para ele. Então ele, sendo justo, passou pela provação. Agora, você saindo desse contexto e texto da história bíblica de Jó, você vai lá para Jonas. Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus que pregava a palavra e ensinava as leis. E o que acontece com ele? Ele entra em provação, ele vai até o inferno, ele é engolido por um peixe. Por que ele está naquela provação? Porque ele errou. Porque ele estava sendo rebelde e desobediente a Deus. Deus falou: vá lá pregar em Nínive. Ele não quis ir pregar. Ele fugiu da presença de Deus, então entrou nessa provação, o qual lá ele se sente como no inferno. Ora a Deus, fica 3 dias na barriga do peixe, no ventre do peixe, e depois que ele se arrepende e ora a Deus, Deus restaura a sua vida, e o peixe vai lá, lança ele na praia. Então ele vai lá e prega. Então há muitas formas de ser testado e provado por Deus. Talvez você esteja na provação de Jó, mesmo sendo obediente, fiel e íntegro. Suporte, Deus vai te dar vitória. Talvez você esteja na desobediência como Jonas. Se arrependa, ore, confesse, e Deus vai te reverter o quadro também, como reverteu do profeta Jonas. Bom, faltou um, né?
Já contei essa história para vocês, está vendo algum vídeo que esteja no meu canal aí. Mas tem a aprovação de Davi. Isso é para você ver que nós não somos nada, que nós somos pó e tão pequenos diante do Senhor. Davi, você vê a história dele, um grande rei, foi salvo. E diz a palavra que Davi era segundo o coração de Deus. Imagine Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você iria na igreja dele? Se ele abrisse o ministério aqui? Com certeza você iria. Nesse texto que eu estou falando, sim. Só que com o passar de tempo, Davi faz o quê? O homem que é segundo o coração de Deus. Ele vai, acaba adulterando com a mulher do seu próximo, a mulher de Urias. Daí para encobertar aquela sujeira que ele cometeu, ele pega então, põe a Urias na frente de batalha para que morra, para que encoberte o seu pecado. A palavra diz que um abismo chama outro abismo, e assim vai acontecendo na vida de Davi. Então Davi fez isso tudo oculto, foi lá, adulterou com Betseba, colocou o marido dela para morrer na frente de batalha para que ele se livrasse do seu pecado, e foi cavando a sepultura de si mesmo. Ele trouxe uma grande sentença de provação para o resto da vida dele. Ele cometeu esses pecados, e Deus usa Natã para ir repreender ele. Natã expõe toda a situação de um homem semelhante ao que estava acontecendo com ele, e pergunta a Davi: o que você acha que tem que fazer com um homem desse? E tomou a ovelhinha do seu pastor, matou e deu aos demais. Fez isso, fez aquilo. O que você acha? Davi enfureceu e disse: digno de morte esse homem. Esse homem tem que morrer. Muito mal. E Natã disse: este homem é você, Davi. Deus tem te dado tudo que você tem sentido no teu coração. E se pedisse mais mulher, Deus te daria. Olha só, mais esposa, Deus te daria. Mas o que fizeste em oculto, Deus fará perante o sol do meio-dia em Israel. E daí vocês sabem a história. Então Davi entrou numa provação. O homem segundo o coração de Deus entrou numa grande provação que humilhante. Seu próprio filho tomou o seu reino, pegou suas mulheres, praticou sexo no terraço, na laje, digamos assim. Vamos falar um popular aí do Rio de Janeiro. Estendeu tendas e perante Israel ele teve relações sexuais com as mulheres de Davi, todo mundo vendo. Pornografia ao vivo naquela situação para todo Israel ver. Deus disse: o que você fez oculto eu farei perante os olhos de Israel, e a espada jamais se apartará da tua casa. Então foi uma colheita terrível que Davi colheu devido ao seu pecado. Aí entra também naquela palavra que diz lá que plantou vento, colhe-se tempestade. Davi plantou muito vento e colheu tempestade. Mas conseguiu vencer? Venceu. Por que ele venceu? Porque ele se arrependeu amargamente. E ele sofreu o resto da sua vida porque a espada não se afastou mais. Ele sofreu o resto da vida porque a espada não se afastou mais de Israel. Israel era perseguido e guerra e continuou. E até hoje, o próprio Deus disse que a espada não se apartaria de Israel. Então por isso que você vê até hoje guerras e guerra e nunca se acaba. Davi pagou um preço terrível. Mas ele se arrependeu. Ele confessou. E no íntimo do seu coração se arrependeu mesmo. Mas pagou um grande preço. Ele sabia que ele tinha errado. E ele sabia que não tinha como haver de se afastar aquele cálice terrível que estava sobre a família. Irmão mata irmão, irmão, né, viola a sua própria irmã. Irmão vai lá, assassina o próprio irmão. O reino se divide. Tudo por causa do pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele conseguiu alcançar a salvação ainda. Por quê? Porque ele se arrependeu de verdade. Deus, não adianta você confessar: eu me arrependo, e continua fazendo aquela maldade, mentindo, enganando, defraudando seu irmão. Não adianta. Deus sabe. Me arrependo. Não adianta estar na igreja, não adianta ser pregador, não adianta ter dom de revelação, não adianta ter dom de oratória, não adianta. Você tem que ter um coração arrependido. Você sempre será como Davi, um pecador. Sempre. A
palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há um justo sequer, nem lá desde de Adão e Eva, Davi, ninguém. Todos pecaram e destituídos estão. Então, meus irmãos, na verdade é assim. Quando nós achamos que nós somos alguma coisa, na verdade não somos nada. E no chamado de Deus não somos melhor do que uns aos outros. Temos sim, claro, um chamado diferente. A uns Deus deu apóstolo, a outros Deus deu pastor, a outros Deus deu... Cada um tem um chamado. Mas, dentro do chamado, há hierarquia. Há um maior, um menor, no sentido de chamado eclesiástico. Todos somos sacerdotes. Todos nós somos. A pessoa às vezes fala, não, eu sou membro, eu sou só um cristão ali na igreja e tal. Eu não sou. Não, todos são. A palavra diz, o Senhor Jesus nos ensina, em intermédio do Espírito Santo, ensinando a Pedro, e Pedro traz essa mensagem para nós. Vós fostes comprado com o sangue precioso de Cristo, o qual ele fez para Deus, nós, reino e sacerdote. Tanto que se nós rejeitarmos a verdade de Deus e não obedecermos conforme está nos mandamentos, o que diz lá em Oséias 4? Deus vai rejeitar o seu sacerdócio. Não terá você como sacerdócio. Um sacerdote diante dele. Ele rejeitará vocês e vossos filhos. Então, amados, muito chamado e poucos escolhidos está dentro desse contexto bíblico que você deve estudar, que é Jó, Davi, Jonas, os profetas, os apóstolos. Teremos provações, seremos provados. A palavra diz que Deus nos purificaria a terça parte, que nós clamaria a Ele, nós seríamos filhos e Ele seria nosso Pai, o nosso Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então você tem que saber que você vai ser provado, que quando você aceitar Jesus e começar a servir Ele, a palavra diz, o próprio Jesus diz que quando você aceitar o convite dele, você vai ter uma luta. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, o apóstolo Paulo cumprimenta, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele quem? Jesus Cristo. É Jesus que te fortalece. Jesus disse, eu bato a porta, se você abrir, eu entro. Eu cearei com você, e você ceará comigo. Jesus tem promessas maravilhosas para nós, mas Ele nunca, jamais mentiu para nós. Ele diz a verdade como o supremo pastor e Deus e Criador nosso. Você tem que entender que quando você passar a servir a Ele, o mundo vai te odiar. Que é o mundo? As pessoas que servem ao sistema, as pessoas que são adoradores do mal, de Lúcifer, dos demônios, que não crê, ou até crê, mas como os demônios, mas não tem como se render, ou até receber a bênção, ou a redenção, ou o arrependimento, ou a salvação, porque eles rejeitam. A palavra diz que veio Jesus como luz ao mundo, e os homens rejeitaram a luz, amaram mais as trevas. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Aliás, sou eu que estou dizendo, mas quem diz isso com clareza e com verdade pela força da palavra é Deus. Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, irmãos, o muito chamado, poucos escolhidos, é por isso. Porque muitos serão chamados, mas não vão conseguir vencer, como venceu Jó. Jó foi um vencedor. Jonas foi um vencedor. Davi foi um vencedor. Morreu na míngua, como diz, sofrendo, doente, enfermo. Pagou um preço caríssimo. Mas ele sabia da eternidade. Ele acreditava. Ele reconheceu que tudo que ele fez era abominável. Ele se arrependeu e alcançou a misericórdia do Senhor. Assim é todos nós. Por mais pecadores que nós fomos no passado, ou você que está aí é um pecador no presente agora, vive no engano, mentindo, enganando, se prostituindo, na boemia, blasfemando contra Deus, adorando ídolos, que é um dos piores pecados do mundo. Na região, um dos maiores pecados que existe na parte espiritual é a idolatria. É o pior pecado de todos.
é pior do que feitiçaria, diz a palavra, que a idolatria é rebeldia. Rebeldia é pior do que idolatria, é pior do que feitiçaria. Então, meus amados, suporte a aprovação que vem sobre você. Seja chamado. Até falo, irmãos, não adianta você só estar recebendo o chamado, mas seja um escolhido por Deus, suportando a aprovação. Muito chamado, poucos escolhidos. Então, se Deus chamou você, passe pela aprovação. Seja bem-aventurado. Não estranhe a ardente prova que virá sobre você, porque virá. Torno a frisar de novo nessa mensagem, que o próprio nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, disse: vós vão me servir. Então renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, e saiba que você vai ser odiado e perseguido por causa do meu nome. Aí, vivendo nessa palavra, em todo esse contexto, de todas as situações que vão vir, provações, eu quero falar da parte que mais vai afetar você, que é a parte financeira. A parte financeira abala casamento, abala a família, abala o teu dia a dia, em tudo que você faz. E é o que você vai mais se preocupar dentro desse contexto, no chamado e para ser escolhido, passando a aprovação. Eu passei por todas as fases praticamente, mas o que mais me abalou, que trouxe outras situações difíceis, foi a perda dos bens materiais, o qual eu nunca fui apegado, graças ao bom Deus. Mas afetou em todos os sentidos. Me afetou terrivelmente. Aí entra aquela palavra do Senhor Jesus, que você tem que executar ela na sua vida e usar ela para você ter a vitória. Jesus ensina da fé, não é? E ele fala sobre a fé, que temos que ter a fé, os apóstolos, enfim. Ora a Deus para que ele acrescente a tua fé. E para você vencer essa parte mais difícil, que é, digamos, a aprovação financeira, que você tenha perdido tudo, como eu perdi tudo. Perdi tudo. Mas Deus falava que restauraria e me daria de volta. E ele o fez. Mas Jesus lembra muito bem e falou assim: olha, Jesus disse primeiramente assim: antes eu vos digo, primeiramente, buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Pronto, aí tem a promessa de Deus. Não tem a promessa do Senhor Jesus, do Pai, para mim, para você? Vivi pela fé. Antes buscai o reino dos céus, que as demais ele vai acrescentar. Então suporte a aprovação. Você está perdendo, está definhando, está na obediência, como Jó, continua. Está no erro, como Jonas, obedeça e volte, recue. Plantou, está colhendo, como Davi. Tenha fé, suporte, abandone o pecado, que você vai conseguir ter vitória. Aí você vai lá no texto que Jesus disse: olha só, vede as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam no celeiro. Elas fazem isso? Não. Vejam bem, contudo o vosso Pai as alimenta. Não tem de maior valor do que elas você? Não tem de vós maior valor? Claro que sim. Você tem mais valor que um animal, que um bicho, que um passarinho. Por isso que ele disse: as aves não semeiam, não plantam, não guardam o celeiro, contudo o vosso Pai alimenta. Não tem de você muito mais valor? Você é filho. Ele até ensina para nós que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Um filho pede um pão, você não dá uma pedra. O filho pede um peixe, você vai dar um escorpião, uma cobra? Não, você dá o peixe. E ele diz: vocês são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, você tem que viver pela palavra, pela fé nisso, que ele vai fazer isso, ele vai te dar isso, ele vai suprir isso. Mas você tem que suportar a aprovação. Você entende a mensagem do Senhor? Irmãos, Deus é amor. Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Você parou para refletir no que está escrito também? Que Deus é amor, mas Deus é justiça. Olha, Deus não poupou sequer o seu único filho, o Senhor Jesus. Não poupou. Santo, imaculado, sem pecado. Não poupou seu único filho. Deu por nós. Você tem que pensar que não poupará a ti nem a mim também, se nós vivemos na devassidão. E ele também
se nós vivermos na verdade, não poupará em nos abençoar, nos dar as vitórias necessárias para que nós possamos granjear a salvação em Cristo Jesus. Ele vai nos abençoar. Mas pense na justiça de Deus. A Bíblia diz que Ele não poupou sequer seu Filho amado. Importa que não poupará a ti e nem a mim, se nós rejeitarmos tão grande salvação no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o qual Deus deu, e é o único que pode trazê-lo, é a paz com o Pai. É o único que pode trazer a paz, o reconcílio com o Pai, é o Senhor Jesus, intermédio do nome dele e da sua morte, do sacrifício que ele fez por nós. E dentro dessa palavra que eu trouxe para vocês, é a única forma de passarmos por tudo, é no nome de Jesus, em sermos chamados e vencermos as lutas e sermos escolhidos para morar eternamente com o Pai, aonde o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo reina para sempre, de eternidade a eternidade, e nunca mais terá fim. É preciso você fazer esse reconcílio. É preciso você vencer as lutas, vencer as tentações e as provações em Cristo Jesus. Suporte a provação, como eu deixo no final dessa mensagem. Tiago 1,12. Bem alegre, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você ao encontro do teu coração. Seja abençoado. Receba a bênção em o nome de Cristo, com essa palavra no seu coração. Toda honra e toda glória te dada ao nosso Deus e Pai, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que morreu por você, que está nos braços estendidos para te abençoar. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.